Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. A gente continua visitando países diferentes aqui no podcast, e o país desta vez é bem diferente, dá para dizer. Vamos conversar com a Carolina, que fez um semestre de intercâmbio na Suécia e ainda conseguiu uma super bolsa do governo de lá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Pessoal, nós estamos gravando de novo aqui no modo quarentena. Eu estou conversando aqui da minha casa, em Florianópolis, pela internet, com a Carolina Kister Mônaco. Ela é aluna do curso de Administração Empresarial da UDESC, está tentando terminar o curso aí no meio dessa pandemia. E em 2019, no primeiro semestre do ano passado, ela fez um intercâmbio na Suécia, na Universidade de Jönköping. Depois eu vou perguntar para ela se eu pronunciei direito aqui o nome da universidade. A história dela é legal também porque ela, além de ter conseguido esse intercâmbio lá na Suécia pelo Programa de Mobilidade Livre da UDESC, ela conseguiu ir com uma bolsa bancada pelo governo sueco. Ela vai explicar para a gente daqui a pouco como é que foi isso. Tudo bem, Carolina? Eu queria começar perguntando como é que você escolheu esse destino, o país, né, a Suécia, e a Universidade de Jönköping. Eu tive a matéria de logística na quinta fase com o professor Medina, e o Medina, ele é completamente apaixonado pela Suécia e lá pela cidade de Jönköping, né? E ele fez uma propaganda muito boa, um marketing muito bom da universidade, e fui conversar com ele sobre possibilidades de intercâmbio e tudo mais. Ele me apresentou algumas opções, mas o marketing mais forte mesmo foi lá da Suécia. Em conversa com ele, eu expliquei a questão do dinheiro, porque como era uma mobilidade livre, eu pretendia ir para um lugar que fosse um pouco mais barato. E ele me apresentou uma contrapartida perfeita, que foi justamente essa bolsa de estudos. Então, a minha decisão ela foi muito bem afunilada, digamos assim. Você falou do professor Medina, então é o professor, só para as pessoas que não conhecem, o professor Giovanni Medina, que é professor do curso de Administração Empresarial da UDESC, dá disciplinas na área de logística, e ele tem uma relação, né, próxima com a universidade, com a Suécia e com a Universidade de Jönköping em especial. Ele inclusive já esteve lá como professor visitante, já trouxe professores da universidade para a UDESC, ESAG. A conversa dele convenceu você, então, ainda mais com essa bolsa. Conta um pouquinho como é que é esse esquema da bolsa aí que ele te ofereceu. A bolsa é a Linnaeus Palm. Ela funciona entre a Suécia e países em desenvolvimento. Então, o Brasil é um desses países na listagem deles para receber estudantes na Suécia. Você tem que fazer uma contrapartida para receber a bolsa. Então, eu fui nomeada embaixadora dessa bolsa e a minha missão como embaixadora é levar os meus ensinamentos num país desenvolvido para um país em desenvolvimento. Essa bolsa precisava ser acordada entre um professor de lá, no caso foi o Hamid, que era o professor responsável também pela área de logística lá na Suécia, e foi inclusive o professor que você comentou que o Medina trouxe para nossa universidade. Eu conheci ele antes de ir para a Suécia, o Hamid, mas foi sensacional assim receber isso, porque a Suécia, sendo um país nórdico, é um país muito caro, né, de você viver. De quanto era essa bolsa? Quando a gente chegou lá, a gente recebeu um cartão. Todo mês eles depositavam na nossa conta. O valor era um total de 60 mil coroas suecas, que dá, em média, 30 mil reais para o semestre inteiro. Então, a gente tinha mais ou menos 5 mil reais, dava um pouco mais de 5 mil reais por mês para gastar. A gente descontou as nossas passagens de avião, nossa moradia era descontada direto, então a gente recebia, no nosso cartão de fato, para a gente
torrar, assim, digamos, a gente já recebia sem o nosso aluguel. Então foi uma coisa que a gente não precisou se preocupar. Sobrou um pouco, então, para fazer um lanchinho, tomar um café, né, essas coisas, né? Nossa, eu consegui economizar muito bem, muito bem. Você já disse que escolheu a Suécia por influência do professor Medina, né? Que ele fez uma boa propaganda lá da universidade. E o que você encontrou quando chegou na Suécia, assim? A primeira impressão que você teve no país, assim? Então, as expectativas, o que o Medina me falava da Suécia, eu cheguei lá e eu falei, nossa, realmente é isso, sabe? Eu não me decepcionei, eu só me impressionei cada vez mais com a organização, com tudo, assim. Eles têm várias restrições que, com o tempo, eu fui me acostumando. Restrição em relação à bebida, você só pode comprar no lugar do estado, em determinadas horas, apresentar passaporte, assim. Mas a gente foi se acostumando e as pessoas lá que eu conheci lá, pelo menos, na universidade, eles gostavam muito desse jeitinho brasileiro nosso de ser muito receptivo. Eles comentavam muito, tinha um brasileiro que já estava lá há 6 meses, o Aleph, e ele brincava dizendo da questão do abraço, que a gente gosta de se cumprimentar abraçando os outros. A gente tem esse calor nosso, sabe? E as pessoas achavam diferente, achavam, né, a gente ia dar oi beijando no rosto. Isso foi uma coisa que eu cheguei lá e meio que fui travada, porque eles não têm muito isso, apesar de acharem legal, acharem bonito, eles não têm muito esse sentimento assim tão forte quanto a gente. No dia a dia, assim, é bem disseminado, assim, todo mundo fala inglês, você se comunica sem dificuldade com inglês, como é que foi para você? As matérias que eu fiz lá, elas foram todas em inglês. Algumas outras pessoas, alguns outros brasileiros fizeram a matéria de sueco, só que ela batia com uma matéria que eu precisava fazer para a ESAG. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu até fui pesquisar, se eu não me engano, acima de 85% das pessoas que moram na Suécia falam inglês. Numa das apresentações, a gente teve uma semana de introdução, basicamente. Eles falaram sobre o problema cultural na Suécia de que os próprios suecos estão deixando de falar a língua deles para falar o inglês, porque eles têm muitos estrangeiros vivendo lá. Assim, as nossas únicas dificuldades com o sueco era questão de supermercado, mas assim, tudo em inglês, super tranquilo. Normalmente, quem não falava inglês era motorista de ônibus, algum atendente em alguma loja. A gente não teve dificuldade nenhuma, assim, de passar por, digamos, por perrengue por causa da língua. Você foi para lá no primeiro semestre de 2019, né? Em que mês você chegou lá? Nossa, eu cheguei lá em janeiro. Eu embarquei no dia 2 de janeiro, de manhã. 2 ou 3 de janeiro, se não me engano, de manhã. Fui eu e mais uma outra menina, né, a Marina. E a gente chegou lá, era de madrugada, nevando. Frio. A gente ficou de janeiro até junho. E a gente chegou a pegar menos graus lá, assim, no primeiro mês. É isso que eu ia te perguntar, e como é que foi esse choque com o frio lá Você conseguiu se acostumar até o fim do intercâmbio ou sofreu muito? Eu, particularmente, sou apaixonada por frio. Um dos motivos que me fez mais fortemente querer realmente a Suécia foi a questão do... a máxima que você vai pegar lá é 17 graus, me falavam, né? O verão sueco começa nos 10 graus. Então, eu tenho vários vídeos e várias fotos, assim, de quando a gente viu a neve pela primeira vez lá. A gente estava numa sala fazendo só a conferência das matérias que a gente ia pegar. Eu saí correndo pra janela, dizendo, ai, tá nevando. E os suecos ficaram, tipo, me olhando com uma cara, assim, tipo, nossa, que legal que tá nevando, sabe? Mas a gente pegou muito frio, neve, assim, até o joelho, a gente pulava no nosso prédio, lá tinha uma área verde, com neve até quase nosso joelho. Mas era muito legal, assim. Então é um destino legal, assim, para quem gosta dessa vibe, assim, urso polar, assim, para quem quer frio, neve e tal, é um parque de diversões. Então, perfeito. Vamos falar um pouquinho da universidade em si, tá? Conta pra gente como é que é ir a um shopping, como é que foi a tua recepção ao chegar na universidade, o que você encontrou lá? Quando a gente chega lá, eles têm como se fossem atléticas, mas é uma mistura de atlética com centro acadêmico, que nos recebem, que é a RINT. A RINT, cada centro tem o seu. O meu curso, o meu intercâmbio, na verdade, ele foi para o centro de engenharias. Esse grupo nos recebe, eles são todos intercambistas também, ou que fazem parte dessa equipe, né? Alguns suecos fazem parte, mas de maneira geral são intercambistas que estão lá para o curso completo ou tudo mais.
E eles fazem diversas atividades. A gente tem o chamado kick-off, que é um período que você faz diversas atividades. Você participa de gincana, você participa de... tem os jantares lá que eles fazem, que são chamados os sittings, que é como se fosse... É uma janta de apresentação, assim, eles fazem apresentação teatral, danças, várias piadas e tudo mais. Comida muito diferente, inclusive. E lá você vai conhecendo as pessoas que estão também em intercâmbio. E isso é muito legal, porque foi muito rápido, assim, da gente conhecer o resto das pessoas, de entender como é que funcionava. A própria universidade fez diversas palestras, apresentações, explicando como é que você faz para pegar ônibus, como é que você faz para ir na biblioteca, o cartão, basicamente tudo que tu precisa saber para ter um bom aproveitamento da universidade, eles te explicam nos primeiros 5 dias. E assim, como é que eram as aulas lá na universidade? Você sentiu muita diferença em relação à metodologia, o tipo de aulas que você tinha no Brasil? Não estudei em outra universidade, mas a ESAG eu acho que a gente está muito bem preparado para qualquer tipo de estudo fora do país, né? Eram poucas as aulas durante a semana, a gente não tinha aula todos os dias, algumas aulas eram à distância, então era bem flexível, assim, e todas as aulas do semestre inteiro já eram planejadas num aplicativo que eles têm, no JU Mobile, tu já conseguia ver todas as aulas lá. Você disse que foi fazer o intercâmbio num centro de engenharia da Universidade Jönköping, né? Você é aluna de administração empresarial, mesmo assim você conseguiu aproveitar essa experiência em termos acadêmicos, assim, para a sua formação? As matérias que eu peguei dentro do curso de Supply Chain Management, que é basicamente um curso de logística, assim. Então eu consegui pegar matérias que faltavam ainda para minha grade da própria ESAG. Apesar do curso ser de engenharia, a gente vê muita coisa da logística que eu aprendi na ESAG e eu via lá. Você pode pegar matérias, né, extras, intercambistas podem fazer isso. E tem umas matérias muito legais, assim, tem desenvolvimento de produto, você pode fazer curso de sueco, marketing, tem 500 tipos de marketing, porque tem um curso, uma graduação inteira de marketing, é muito legal. Eu queria que você contasse, Carol, o resultado dessa experiência, assim, no que agregou para você, em 2 aspectos, assim, em termos acadêmicos, né, conhecimento que você adquiriu lá, e pessoalmente, assim, o que essa experiência trouxe para você, o que mudou em você ter passado esse período lá na Suécia. Tu ter contato com outras culturas, com outros países, te engrandece muito. Esse engrandecimento cultural, para minha vida profissional, é muito bom, porque eu tô preparada para encontrar pessoas diferentes no meu caminho e ainda assim conseguir aproveitar essa relação para trazer bons frutos para o meu futuro. Em relação pessoal, enquanto eu estava na Suécia, eu tomei decisões sobre a minha vida e sobre o meu futuro. Por estar mais sozinha, né? Por estar com muito mais tempo para eu organizar meus pensamentos e viajando, tudo mais, assim, com as novas experiências, isso também nos traz novos pensamentos e novas decisões. Na Suécia eu fiz amigos, eu sinto muita falta de tudo isso, mas eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade pela UDESC, pelo professor Medina, porque são coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, não é uma coisa que eu simplesmente posso esquecer. Nossa, essa aventura maravilhosa que eu tive na minha vida. Eu acho que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de poder ir ou incentivar algum amigo aí, é maravilhoso. Você está com saudade da Suécia, então? Nossa senhora, muita. Você moraria lá, se pudesse? Eu acho que sim. Difícil dizer não. Quando você conseguiu a bolsa lá do governo sueco, tinha uma contrapartida? De que forma você vai fazer isso, assim? Basicamente, o meu papel como embaixadora é botar em prática o que eu aprendi lá. Inclusive, esse podcast serve como uma contrapartida, porque um dos papéis também é de eu incentivar pessoas a fazerem esse intercâmbio para a Suécia, porque eles também têm muito interesse em receber pessoas de diversos países para acrescentar para eles também. Então, o papel principal como embaixador é esse, divulgar o meu intercâmbio e ficar 100% disponível para atender pessoas que tenham interesse, tirar dúvidas. Então, é isso. Então é legal que o podcast está te ajudando, então, a dar essa contribuição, né, Carol? Obrigado, Carol, pela conversa. A gente conversou com a Carolina Kister Mônaco, aluna de Administração Empresarial da UDESC-ESAG, que fez intercâmbio no primeiro semestre de 2019 na Universidade de Jönköping, na Suécia.
Obrigado, Carol. Tac. Tac, sabe o quê? Tchau. E segue a gente também no Instagram, no @intercâmbio podcast, tudo junto. Lá também tem informações não só sobre o que rola no podcast, mas também muita coisa legal para quem pensa em fazer intercâmbio. E também dá para falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Segue a gente. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.